Bom dia, querido, bom dia, querida. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso para você. Hoje a gente vai falar sobre comunicar sentimentos. Quando é que eu devo comunicar sentimentos? Quais sentimentos comunicar? É saudável comunicar tudo que eu estou sentindo? Será que eu posso demonstrar tudo que eu estou sentindo? Eu estou sentindo e vou lá e pronto. Digo tudo, resolvo tudo, problema resolvido. E agora? A gente sabe que não. A gente sabe que temos consciência de que tem sentimentos que a gente deve comunicar e muitas vezes a gente nem comunica esses. E tem sentimentos que a gente deve, primeiro, a gente deve entender, controlar, dominar esse sentimento. Esse sentimento não é para ser comunicado. Por exemplo, um exemplo simples. Um cachorro. Quando você vê aquele cachorro correndo atrás de você e você demonstra para ele que tem medo, ele ataca ainda mais. Não é saudável, apesar de você estar sentindo medo, demonstrar o medo naquela hora para aquele animal. Querido, hoje a gente vai ver um personagem da Bíblia que demonstra um sentimento. A gente vai aprender com esse personagem. Isso mesmo, aprender com esse personagem bíblico sobre demonstrar sentimentos ou não. Um pouco sobre isso, porque o pessoal hoje fala muito de educação emocional, de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é eu saber quando comunicar, o que fazer com meus sentimentos. É usar o sentimento, a minha emoção, usar o sentimento, a emoção, de maneira produtiva, sadia e boa para mim. É eu dominar o sentimento em vez de ele me dominar. E aí é uma coisa complexa que eu e você temos que treinar, que aprender todos os dias, cada vez mais, porque uma hora escapa e a gente se descontrola. Uma hora escapa e a gente faz besteira. Então quanto mais a gente aprender a lidar com o sentimento, com a emoção, quanto mais a gente tiver inteligência emocional, mais isso vai nos ajudar. Caso contrário, quanto menos a gente tiver inteligência emocional, quanto menos a gente souber a hora certa de comunicar o sentimento, isso vai nos atrapalhar. E eu vou trazer para você essa história maravilhosa. Você não tá entendendo? É maravilhosa para o nosso aprendizado, viu? Tá lá em Gênesis 4, versículo 5, aqui com a minha Bíblia. Diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Deus. Deus não se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se toda a vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Querido, Deus, naquele momento, ele se agradou, por N motivos, que a gente não está trabalhando isso aqui agora, Deus se agradou mais da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. A intenção de Abel foi mais aceita por Deus. E aí, naquele momento, Caim passou muita coisa pelo sentimento dele. Eu acredito que a ira, tá ali escrito que a ira foi mas eu acredito também que ele pode ter sentido decepção, ele pode ter sentido inveja. Então, naquele momento, junto com a ira, pode ter vindo outros sentimentos. E naquele momento que Caim viu Deus se agradando da oferta de Abel e Deus não se agradando da sua oferta, querido, naquele momento, a Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante. Querido, ele não conseguiu disfarçar. Ele não conseguiu disfarçar o que estava sentindo. Você já passou por um momento assim, em que você não consegue disfarçar o que está sentindo, que você não deveria demonstrar, mas que você não consegue disfarçar? Está escrito na sua testa. Aqui no Nordeste tem uma história assim, né? Está escrito na sua testa, querido. Você não consegue disfarçar. E foi isso que aconteceu com Caim. Ele não conseguiu disfarçar. E mais que isso, não só ele não conseguiu disfarçar, mas a pessoa que estava do outro lado viu, conheceu, reconheceu que ele descaiu-lhe o semblante. Deus disse: oxi, por que descaiu-lhe o semblante? Por que
que você ficou irado? A pessoa que estava do outro lado, a pessoa com quem nós estávamos comunicando, reconheceu o que ele estava sentindo, reconheceu o sentimento através da face dele, da expressão dele. Ele comunicou o sentimento, mesmo que ele não quisesse comunicar, mas ele comunicou o sentimento através da sua expressão. Ele não precisou falar nada. Ele não falou nada. Ele comunicou através da expressão. Que coisa maravilhosa, né? Você reconhecer o sentimento do outro só pela expressão. Você já imaginou, querido, o quanto isso vai facilitar a sua e a minha vida? Você saber que hoje eu não vou chegar perto do meu chefe, não. Porque pela expressão dele, ele tá irado. Ah, hoje é dia de chegar perto do chefe e pedir aquele aumento. Porque pela expressão dele, ele tá muito feliz. Pela expressão, eu posso nortear meu comportamento diante do outro. Que coisa maravilhosa, que coisa produtiva para mim, para você, querido. Nós precisamos aprender mais sobre esse tema. Nós precisamos aprender mais. E aí continua a história. Deus disse, olha, Caim, se você tivesse feito certo, não seria aceita a sua oferta? Agora, o pecado está à porta. O sentimento da ira trouxe para Caim o pecado. O pecado é o erro. O pecado é a falha. Dele estar sentindo, daí tudo bem. Mas se Caim dominasse aquele sentimento, se Caim conseguisse controlar aquele sentimento, se Caim conseguisse gerir aquele sentimento, se Caim conseguisse regular aquele sentimento, ele não teria pecado, ele não teria errado. Mas Deus disse, agora que você está sentindo isso, o pecado está à volta, à sua porta. Mas cabe a você dominá-lo. Querido, não é o outro que tem que dominar meus sentimentos. Quem tem que dominar sou eu. Regular o sentimento para que o meu comportamento não seja errado. Para que eu não caia em pecado. Para que eu não caia no erro. Pelo sentimento que Caim estava com ele. A raiva, a ira, a inveja, a frustração. Ele demonstrou e ele não controlou esse sentimento. E isso levou ao assassinato. Pelo contrário, eu acredito que ele foi para casa alimentando. Isso na cabeça. Mas aquele me paga. Aquele meu irmão, ele vai ver. Ele só quer ser o favorito do papai. Ele me paga. Ele planejou um assassinato. Ele cometeu um assassinato porque não controlou o sentimento. Não controlou desde o princípio. Ele demonstrou o que estava sentindo na cara dele e ele continuou alimentando esse sentimento até o erro, não dominou. Então a gente vê algumas fases da educação emocional. Primeiro, a gente reconheceu o sentimento. Ora, por que descaiu no semblante? Reconheça o sentimento. O que é que você está sentindo? Depois, por quê? O que foi que aconteceu? Que provocou esse sentimento. Esse acontecimento, ele poderia ser diferente? Esse acontecimento pode mudar? O que eu posso fazer para melhorar isso? E depois, como é que eu vou regular o que eu estou sentindo? Como é que eu vou controlar essa minha inveja? Como é que eu vou controlar esse meu ódio? São passos para a educação emocional que eu e você, ao longo da caminhada, vamos aprender, vamos treinar. Porque, querido, a gente pode ter 1 milhão de treinamentos, mas se a gente não for pego de surpresa, de vez em quando a gente erra de novo. E por isso que a gente tem que estar numa caminhada constante, crescendo e aprendendo, eu e você. E para concluir essa história aqui, eu vou trazer para você uma história minha. A história do nascimento de Esther, do chá revelação de Esther. Porque chá revelação é um lugar de comunicar sentimento. Se você é como eu, tinha uma expectativa a respeito daquele resultado, você ia comunicar sentimento, ou sentimento bom ou sentimento ruim. E aí eu fui com a minha amiga Mauriceia, quando eu fiquei grávida de Esther, eu não sabia o que era, não quis saber, disse que ia fazer revelação, era o auge do momento, pandemia, mas mesmo assim eu enfrentei tudo para fazer o revelação. E aí
foi comigo Mauricéia, minha amiga. Um cheiro, Mauricéia. E Mauricéia, o médico viu o bebê e tal, não disse o que era. Eu não entendo nada daquele negócio de ultrassom, viu? Você que é médica aí, me desculpe, eu não entendo nada. Pode passar 1000 vezes o sexo do menino que eu não entendo. Tem gente que ainda consegue decifrar, eu não só decifro a cabeça. E aí, o médico passou lá e tal, e saiu com ela para contar o resultado, né? E quando Mauricéia voltou para a sala, enquanto eles estavam lá, eu já estava ensaiando olhar no rosto dela para ver se eu conseguia alguma pista, se era menina ou menina. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando Mauricéia entrou, querida, ela disfarçou tão bem o sentimento, o resultado que ela teve, que eu não percebi. Eu olhava e olhava, olhava pra cara dela, olhava fixo pra ver se eu conseguia identificar alguma coisa. Não conseguia, nada, zero. E aí eu vim pra casa com essa sensação. E agora? Será que é um menino? Como Mauricéia não esboçou muita alegria, pode ser um menino. Será que ela ficou triste e é porque é um menino? E agora, o que é que eu vou fazer para comunicar isso pro povo quando o resultado sair? Se for um menino, como é que eu vou reagir? Querido, eu ensaiei a semana todinha. 10 dias eu ensaiei. 10 dias eu ensaiei para ver como era que eu ia demonstrar esse sentimento. E que bom que na hora era uma menina. E aquilo que eu tinha ensaiado eu não precisei usar. Eu nem sei se ia dar certo. Mas com certeza ia ser um resultado melhor do que se eu não tivesse ensaiado. Por quê? Porque, querido, quando pega a gente despreparado. Quando pega a gente despreparado, a gente é mais propício ao erro. Por isso, eu vou trazer sempre vou trabalhar nesse tema da comunicação dos sentimentos nos próximos vídeos, para que você e eu cresça cada dia mais. Por enquanto, um cheiro no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.